Bom dia, meu povo, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Hoje é dia 10 de dezembro, eu estou terminando aqui de verificar o texto que a gente vai ler, enquanto vocês vão chegando, tudo bem? Deus abençoe todo mundo, segunda-feira, espero que você tenha descansado bastante, que você esteja em paz, que o teu coração esteja em paz, né? Que Deus abençoe aí a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe tudo que você tem, tudo que você faz, seja abençoado em nome de Jesus, que o amor do Senhor Jesus Cristo possa estar sobre a tua família. Tá chegando o dia, né? Eita! Tá chegando o dia, né? Das coisas acontecerem, de tudo acontecer. E a gente vai caminhando aí, né? A gente vai caminhando aí, né? Deus abençoe a tua vida poderosamente. Eu espero que esteja tudo bem, né? Eu espero que esteja tudo bem, que você esteja bem. Desculpa aí, não deu para eu fazer a barba ainda hoje, porque eu cheguei ontem, já era mais de 10 horas da noite, né? Em casa. Estava muito cansado. E tomei banho e fui dormir, né? E não li que meu nariz está meio branco aqui embaixo, porque eu passei uma pomadinha, né? Porque o meu nariz estava sangrando. Então eu tive que passar uma pomada aí. Muito seco lá em cima, né? A gente que mora aqui no litoral está acostumado com uma umidade bastante. Hoje é dia 10, hoje é dia 12, Lorena? Dia 10. 12? É, dia 12, desculpa, irmão. Por que aqui tá dia 10? Ah, desculpa, aqui tá desculpa, irmão. Eu que pisei na bola aqui, tá certo, né? Eu que pisei na bola aqui, tá certinho. Dia 10, dia 12. Desculpa aí. Dia 12. Hoje é dia da consumação do crime. Eu vou falar para vocês à tarde sobre isso, né? O dia da consumação do crime hoje, né? É isso aí. E o pastor está acostumado aqui na umidade, né? Então, como eu fui pro Paraguai, eu fui pro Mato Grosso, eu fui para o Rio Grande do Sul, que são lugares para a Argentina, né? Para o Rio Grande do Sul, que são lugares muito secos, né? Com pouca umidade. Então resseca a flora do meu nariz, ressecou. E aí tava sangrando, né? Então eu passei uma minâncora, né? Um cotonetezinho, passei uma minâncora nele para dar uma consertada. Então se você olhar meu nariz e estiver branco aqui embaixo, é que eu passei minâncora, por isso, tá? Não vai achar que é talco ou qualquer outra coisa, né? É minâncora, tá? Então eu já tô avisando você, eu limpei aqui, mas se você olhar de baixo, você vê que tá branquinho, né? Tá? É a minâncora aí, né? Bem, tá bom? Então já tô te avisando aí pra você não achar que é outra coisa, que meu nariz tá branco aí, tá bom? Que esse povo, tem um povo que fala aí, né? Não, mas a minâncora já resolve, mano. Eu passei minâncora ontem de noite, e de hoje de manhã já passei de novo. E até amanhã já consertou aí, já tá beleza, já tá sossegado, né? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Passei um final de semana excelente, né? Dirigi 2.400 quilômetros em 4 dias, né? Foi uma glória. Pensa alguém que tá feliz, né? Pensa alguém que tá feliz, né? Nossa, andei muito, dirigi muito, né? Vera, vai achar que o pastor tá cheirando talco aí, né? Dirigi bastante, descansei bastante, né? Espaireci minha cabeça, entendeu? O Bepantol, melhor, mana? Tá bom. Mas agora eu gosto da minâncora, que a minâncora fica... Você passa e teu corpo absorve, né? Aí fica de boa, né? Minâncora é bom. Na verdade, eu tenho esse problema de sangramento no meu nariz, né? Quando eu tô num lugar muito seco, ele resseca e chega a fazer ferida no meu nariz, né? Eu sempre sofri com isso, né? E depois que eu vim morar no litoral, acabou, nunca mais aconteceu, né? Então, mas foi legal, mas foi isso. Então eu fui fazer uma viagem de carro bem longa, né? Na verdade eu vou contar para vocês o que aconteceu. Faz quanto tempo que o bebê morreu? 4 anos não, né? Faz já. Acho que 3 anos atrás, o meu cachorrinho morreu. Eu tinha um Shih Tzu, que era da pastora, o bebê, né? Nosso bebezinho. E ele teve uma enfermidade muito grave. E ele tinha 4 anos só de vida, o nosso Shih Tzu, né? E a pastora amava ele, né? Não preciso nem falar pra você, né? E ele morreu, quase matou a gente do coração. E foi bem ruim, né? Foi uma situação bem difícil. E de lá pra cá, ele nunca mais quis ter o cachorrinho dela, né?
o dela. Então a gente tem o Oliver, a gente tem a Anitta, a gente tem o Juca e a gente tem o Teodoro. Só que o Oliver e o Teodoro são meus cachorros, porque o cachorro adota o dono, né? Entendeu? E aí faz algum tempo atrás, a gente tem uma irmã nossa da igreja que cria Shih Tzu, né? Que tem pedigree, tudo direitinho, certinho. E ela falou pra mim, pastor, eu senti no meu coração de dar um cachorro pra pastora Shirley, mas ela não sabia de nada do que tinha acontecido na minha vida, ninguém sabia, tanto que eu nunca falei, eu tô contando pra vocês aqui agora esse testemunho, né? E aí ela mandou uma mensagem pra mim e falou, teve uma ninhada de Shih Tzu e a Shirley sempre quis ter um caramelo, né? Caramelo branco e preto, 3 cores, né? Depois você podia pegar ele lá, né, Lorraine, pra mim mostrar pra galera, eu vou mostrar ele pra vocês, né? E aí eu fui buscar o cachorro, essa é a função da viagem, mas a Shirley não sabia, era surpresa pra ela, entendeu? A Shirley não sabia, a pastora Shirley não sabia. Ninguém, aí todo mundo aqui sabia do cachorrinho, o cachorrinho já estava com quase 2 meses e meio já, né, que a irmã Nelda já tinha nascido, e então eu fui lá só para buscar o cachorro, entendeu? Que é o presente da pastora Shirley, né? E talvez para você que não gosta muito do bicho não signifique muito, mas pra gente significa muito isso, né? Muito, é muito importante isso, né? Fez uma diferença na vida da pastora, assim, muito grande, né? Desde que o nosso morreu e, enfim, foi muito triste. E aí a gente foi. Então, pra gente dar um migué, pra ela não suspeitar que a gente tava indo buscar o pastor, a gente tava indo buscar o cachorro, a gente, então, foi pro Paraguai. Falou, não, vamos pro Paraguai, daí quando a gente voltar, dá ele aqui. Aqui, ó, o Benção, assim, ó aqui o Benção. Ó, esse é o Romeu. O Romeu, dá um oi pra galera aí. Dá um oi pra galera aí. Ó o Romeu. Irmão, que bola, ó. Pensa numa bolinha de pelo, irmão. Esse é o Romeu, ó. Ó a carinha dele. Dá tchau aí pra galera, Romeu. Dá tchau pra galera, Romeu. Dá tchau pra galera. Oi, galera, eu sou o Romeu. Ó o Rabinho. Ó o Rabinho. Esse é o Romeu, ó. Viu? Vocês não conhecem, agora esse é o mais novo integrante dessa família, dessa casa, né? O Romeu. Ó, dá tchau pra galera, que a Lu vai levar você lá com a mãe. Vai. Esse aqui é o Romeu. E então a gente foi fazer essa viagem, né? Pra ir buscar ele. Entendeu? Por isso que eu fui fazer essa viagem. Então era uma coisa muito importante pra gente, né? Era uma coisa muito importante aqui pra gente ter ele, por causa da pastora, né? A pastora ficou, nossa, ela ficou outra pessoa depois que o cachorrinho dela morreu, ficou outra pessoa, né? Ficou triste e tal. E agora, nossa, vocês precisam ver, quando a gente chegou lá no Rio Grande do Sul, né? Onde a gente foi pegar o cachorro, quanto que essa mulher chorou. Meu Deus do céu, parecia que ela tinha ganho na loteria esportiva. De tanto que ela sonhou, que ela chorou lá, né? Então foi muito legal. E só que é longe pra caramba, né? E eu fui de carro, né? Porque eu queria sair para dar um tempo na minha cabeça, né? Você sabe que faz 2 semanas que eu tô debaixo de muita pressão. E eu precisava espairecer um pouco a minha cabeça e voltar limpo, né? Então eu voltei descansado, pronto para outra, né? O meu corpo tá cansado, mas a minha cabeça tá bem descansada. E a gente fez 2.437 quilômetros, né? Então foi um trecho bem legal, andei bastante, me diverti muito dirigindo, né? Porque eu adoro dirigir e eu me diverti muito, né? Fui com o meu carro novo, que é muito legal, né? Eu tenho carro alto faz tempo, agora eu comprei um baixinho, então me diverti demais, né? Foi muito legal, né? Eu fui no Paraguai, eu comprei uns chocolates só, umas bolachas, que foi o que eu comprei no Paraguai, né? E para não dizer que eu não comprei nada, eu comprei uma máquina de moer carne lá, pequenininha assim, que eu achei que eu queria faz tempo e não achava em lugar nenhum. E lá eu encontrei que custava $50. Foi só o que eu comprei lá, mais nada. Enfim, a gente não foi no Paraguai para fazer compra, a gente foi para dar uma miguelada, né? Que daí de lá a gente descia para o Rio Grande do Sul. Então eu fiz isso, foi uma viagem muito legal, foi muito bacana, né? E tô novinho de novo aí, né? O Romeu, coisa mais linda, já se adaptou aqui com o Teodoro, com o Oliver, já tá todo mundo brincando, tá bem legal aí, né? Agora vamos lá, todo mundo já chegou, já está todo mundo aí, vamos estudar a Bíblia um pouquinho, tem uma mensagem muito legal para você hoje. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, se você puder fazer o favor comigo. Débora Vieira, Miriam Rios, Marisa Soares, tudo bem, Marisa? Cristiane Vieira, Leda Benotto, Vera Bispo, Eliana Lara. Eu fiz um vídeo para vocês lá no Rio Grande do Sul, eu fui no Museu do Exército, se você não viu, tá no YouTube, tá? Eu acho que tem uma página do Facebook e tá o vídeo aí também, se você quiser assistir. Passeando com o pastor. Às vezes, quando eu viajo, eu faço vídeo de onde eu tô. E aí eu compartilho com a galera, que é meio como se vocês tivessem ido junto em alguns lugares comigo, né? É bem legal. Se você não viu ainda, o vídeo tá no YouTube.
tá? Tá no nosso canal aí do YouTube, eu acho que tem em um canal do Facebook, eu acho que no meu Facebook, não tenho certeza. Se você quiser, você pode assistir lá, bem legal, tá? Bem bacana, bem legal, tá? Eu comprei umas novidades lá, porque no momento certo você vai ver eu usar aqui. Comprei uma coisa, gente, vocês não têm noção do negócio que eu comprei, mas eu só vou usar no dia certinho, tá? Aí eu vou dizer, ó, esse aqui que eu comprei para esse dia aqui, ó. Você vai ver que profeta é profeta. Deixa eu contar outra coisa para vocês. Eu preciso contar um testemunho para vocês, antes de eu ler a Bíblia. Eu vou ler 1 João, enquanto vocês procuram, ó. 1 João, capítulo 2, verso 1, tá? 1 João tá lá no finalzinho da Bíblia. Você vai no livro de Apocalipse, volta, tá? Você vai ver Judas, Pedro, João. Tá bem facinho aqui, lá no final, tá? Então, enquanto você vai achando, eu vou te contar um testemunho, ó. 1 João, capítulo 2, verso 1, tá? Eu vou contar um testemunho para vocês. Quando eu cheguei no shopping, no Paraguai, estava passando o Jogo do Brasil. Escuta essa aqui, que essa eu ri muito, gente. Eu tenho que cuidar com as coisas que eu falo, né? Ri muito. E a hora de passar, devia ter umas 300 pessoas. Tinha um restaurante lá no shopping, lá no Paraguai, na Cidade del Este que eu fui, né? Tinha um shopping e tinha um telão, acho que de umas 100, 200 polegadas, enorme, uma televisão gigantesca. E devia ter lá umas 300 pessoas assistindo o Jogo do Brasil. Escuta esse testemunho aqui, irmão. Acho que umas 300 pessoas assistindo o Jogo do Brasil. Todo o pessoal que mora lá no Paraguai, eu acho que é brasileiro, ou torce pro Brasil e tal, né? Tava todo mundo assistindo. E eu lá fazendo compra, aquele barulho, todo mundo gritando e tal. E eu não vejo o jogo, não assisto, enfim. Aí quando eu falei pra galera, ó, vamos almoçar pra gente ir pro outro shopping. A gente foi lá almoçar. Daí pra almoçar eu tinha que passar no meio da galera. E tinha um monte de gente em pé atrás, aqui assistindo o jogo. Daí o pessoal mais de idade, falei, dá licença, que eu tava com um carrinho de compra, né? Eu falei, dá licença, fui passando. E o pessoal, passa aí, todo mundo brincando, né? Eu falei, daí, como é que tá o jogo? Eu disse pros caras, tá 0-0. Mas o negócio tá ruim, né? Tinha acho que umas 10, 12 pessoas ali, um grupo de pessoas mais velhas, né? Daí ele falou assim, não vai ver o jogo? Eu falei, não vou ver, o Brasil vai perder. Daí todo mundo olhou pra mim e disse assim, o Brasil vai perder? Eu falei, rapaz, eu vou contar uma coisa pra vocês. Mas rindo, né, brincando. Aí todo mundo fez uma bola, assim, um monte de gente. Falei, eu vou contar uma coisa pra vocês, rindo, né? Ele disse, o que é? Eu falei assim, eu sou profeta de Deus. E as pessoas olharam pra mim e disseram, sério? Então quanto que vai ser o jogo? Eu falei, o Brasil vai perder nos pênaltis, pode desistir, vai embora. O Brasil vai perder, vai ser nos pênaltis. Hoje encerra o Brasil na Copa do Mundo. Deus falou pra mim. E os caras ficaram olhando pra mim assim, e eu fui almoçar. Quando eu saí, irmão, quando eu fui lá, almocei, a hora que eu voltei, passei de novo no mesmo lugar, tava todo mundo, falou, olha aí, ó, foi pros pênaltis. Eu falei, então já era. Ai, meu Deus, eu quase morrendo da risada. A pastora ficou olhando pra mim e falou, você tá maluco? Eu falei, não, mas é verdade, Deus falou pra mim que vai perder nos pênaltis, mas, né? Mas tá bom também, né? O povo ficou de cara, irmão, mas eu morrendo da risada. Ainda bem que acabou essa porcaria, né? Agora já era, né? Já era e tá bom já, né? Vambora. Vocês já acharam o texto aí, João? Capítulo 2 e verso de número 1? Quem já achou aí? Dá um glória a Deus aí. Glória! Quem já achou, dá um glória a Deus aí. Eita, mundo velho, mundão sem porteira. Eu vou ler então, tá? Eu vou ler o texto. Quando eu tava lá, Deus falou pra mim assim, ó. Escuta que eu vou falar pra você. Você tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Você tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Escuta que eu vou te falar. Eu tava lá, a hora que eu tava indo passar aquele monte de gente. E Deus falou pra mim bem assim, escuta só. Ele disse, olha quanta gente corre atrás do homem. E eu olhei aquele monte de gente com a camisa do Brasil, todo mundo torcendo e chorando, uns chorando, outros rindo. E o Espírito Santo falou comigo ali naquela hora e disse, olha quanta gente correndo atrás dos homens. O Senhor diz, eles buscam a glória dos homens, mas essa glória vai passar. Ele disse bem assim para mim, ó, hoje acaba a participação do Brasil na Copa do Mundo. Eles vão perder nos pênaltis. Foi exatamente isso que o Espírito Santo falou para mim. Eu não perguntei, o Senhor falou para mim, eu estava andando para me mostrar a capacidade que as pessoas têm de adoração dos homens. Entendeu? Que as pessoas buscam suprir as suas necessidades através dos homens.
da alegria mundana. Essa alegria é alegria passageira, ela vai passar, irmão, porque acabou o jogo, perdeu, acabou. Mas Jesus, ele tem alegria eterna para dar para você. Aprende isso aí que o pastor está ensinando para você. Jesus, ele tem uma alegria que é eterna. O que vem de Deus é para sempre. O que vem dos homens é passageiro. Tá? Aprende isso aí. Eu estou só te dando um testemunho. Você pode acreditar ou não, isso é um problema seu. Eu estou te dando um testemunho só. Entendeu? E todas aquelas pessoas que estavam ali, todas, tinha bastante gente. Todo mundo ouviu e viu. E eu encontrei bastante gente lá no Paraguai que me conhecia assim. Você acha que não? Achei, tirei foto. Mas irmã, pastor, não acredito em... Nossa, você não tem noção, galera, que encontrei lá. Deus é bom, né? Então, com gente assistindo a gente em todo lugar, né? Deus é bom, né? Na verdade, eu tenho pena do Neymar, né? Coitado do Neymar, né? O Neymar é um baita de um jogador, mas aí vem aquele comunista desgraçado do Tite, né? Filho de Satanás, que é isso que ele é. Entendeu? E daí convocou aquele timinho dele lá cheio de jogador ruim, né? Mas eu não vou falar de futebol agora, eu quero falar de Jesus. De tarde a gente fala sobre isso, tá? Vamos lá? Olha aí, ó. João, 1 João, capítulo 2, verso 1 diz assim, ó. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu confesso-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente. Aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Verso 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aleluia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eita glória! Vamos orar, feche seus olhos, Papai do céu. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela desça, Senhor, revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Põe, Senhor, nas nossas vidas a Tua mão, Senhor, e nos guarda, nos protege, nos livra, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Papai do céu, peço que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Meu Deus, quebranta o nosso coração para que entendamos e compreendamos qual é a boa e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Olha que texto lindo. Eu queria que você voltasse no verso 1, e agora a gente vai voltar um pouquinho no capítulo 1, no verso 8, que diz assim, ó, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e as suas palavras não estão em nós. Veja, Colombo, Vanderlei, Deus te abençoe. Veja que lindo que é esse texto. E o que ele fala sobre a hipocrisia dos crentes. Que gosta ou que gostam... eu não vou ficar corrigindo meu português, eu vou falar do jeito que você está entendendo aí, tá bom. Que gosta de apontar o dedo para os outros. Não é, irmão? Que gosta de ficar apontando dedinho assim, olha lá, o pastor Santa com a camisa do furacão. É melhor que, né, perder para os caras. Com a camisa do furacão. Olha lá, o irmão João tá lá tomando uma cerveja. Olha lá, a irmã Maria tá de cabelo curto. Olha lá, o irmão Pedro. Então, escute isso aqui, irmão, que a Bíblia está falando. Escute isso aqui que a Bíblia está falando, meu querido e minha querida. Se nós dissermos que não temos pecado, a gente já está pecando. Se você dizer que você não tem pecado, você já está pecando, irmão. Entendeu? Já está pecando. Então, escute aqui o que a Bíblia está falando, irmão. Oi, Denão. Bom dia, queridão. Quarta-feira estamos ainda, não. Quero ver você. Então como é que você não peca, irmão? Como é que você não pisa na bola? Então se você peca, você está falando por quê? Se você também peca, você está falando do pecado dos outros. Por quê, irmão? Eu te pergunto. Por que você está falando do pecado dos outros se você também peca? Então, se você também peca, você não pode estar apontando o defeito dos outros, você tem que cuidar do seu. Então, se você diz que você não peca, você já está pecando. Tudo bem, Leon? Benção pura sem mistura. Você já está pecando, irmão. Olha o que ele continua dizendo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você confessar o teu pecado para Jesus, ele é fiel e justo para te perdoar. Então, existe algum pecado que Jesus não perdoe? Só a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros ele perdoa. Mas e aquela pessoa que traiu a sua esposa ou traiu o seu marido lá atrás e daí deu um alho, quase se mataram, daí o marido abandonou, a mulher abandonou porque foi traído e daí a pessoa ficou sozinha muito tempo, depois conheceu outra pessoa, agora está com uma outra pessoa e ele está em pecado, ele vai para o inferno, ele não tem perdão? Tem, a Bíblia diz que tem, está escrito aqui, A Bíblia diz que tem. Que se você se arrepender do pecado de adultério que você cometeu lá atrás, Jesus vai te perdoar. Jesus vai te perdoar, irmão. Entendeu? Jesus vai te perdoar. Está escrito aqui, Mas se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a carne. Qual o pecado, pastor? Todos, a Bíblia diz. Todos. Entendeu? Todos. Todos, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pastor, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Eu vou explicar rapidinho, tá? Eu não vou entrar, vou aprofundar nisso aí. Só vou atribuir ao homem ou ao diabo as obras que são de Deus. Isso é pecar contra o Espírito Santo. Entendeu? Ponto. É simples. Atribuir quer dizer assim, uma pessoa diz assim, diz o Senhor. Você diz assim, isso aí é do homem. Você está pecando contra o Espírito Santo. Uma pessoa vem e diz para Deus, quando é Deus, né? Quando é, nem sempre é. Por isso que você tem que ter discernimento de espírito para saber se aquilo vem de Deus ou não. Amém? Você tem que ter discernimento de espírito. Então, se você não tem discernimento, não julgue. Você tem direito de julgar a profecia, não o profeta. Profeta você não tem direito. Ok? Deus levanta uma pessoa na rua e o cara fala, assim diz o Senhor. Oi, Antônia Loyola. Assim diz o Senhor, vai cair um meteoro.
Aí você olha pro cara e fala, isso aí é do diabo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Se for o Espírito Santo, você vai pro inferno. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo, irmão? Atribuir ao homem ou ao diabo uma obra que é do Espírito Santo. Ponto. Pastor, mas eu não sabia. Então, você não pecou. Você peca quando você tem conhecimento de causa. Você tem conhecimento do Espírito Santo. E muita gente já fez isso, Maria Aparecida Mendes. Deve estar bem bonita, né, do cabelo curto. Espero que teu marido goste. Se ele gostar, irmã, Jesus gostou também. Escuta aqui. Certa feita, oi Lúcia de Lázaro, isso, né? Deus te abençoe. Escuta aqui uma coisa. Muitos pastores... O maior exemplo que a gente tem é a Flor de Lis, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Que ela vai para o inferno, irmão. Você pode ter certeza que ela vai para o inferno. Por que ela vai para o inferno, pastor? E se ela se arrepender? Não tem perdão. Não tem perdão. Não tem perdão. O que ela fez não tem perdão. Por que o pastor está falando isso? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz. Por quê? Porque ela é uma pregadora do Evangelho, pleno conhecimento da verdade. Veja o que eu estou falando. Existe uma série de coisas para você atestar o teu pecado. Pleno conhecimento da verdade, pregadora do Evangelho, conhece muito bem. Conhecia a palavra muito bem. Estou dando exemplo daquela mulher lá. Tá? Porque 30 anos de cadeia que ela pegou é pouco, porque ela vai para o inferno. Ela estava envenenando, matando o marido, traindo, fazendo um monte de sacanagem. Deus levanta o profeta vem e diz assim, ó, assim diz o Senhor. Se conserta, se converte. Ela olhou para o profeta e disse, tu é do diabo, se é o diabo que está falando. Então ela atribuiu a Deus uma obra de Satanás. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendeu? Você entendeu? Eu estou te dando um exemplo para você entender. Então você sabe que é Deus, porque você sabe que o que a pessoa está falando é verdade. Você sabe que é verdade porque você sabe o que você faz. E muitas vezes, eu vou dizer para você, uma vez Deus usou minha vida para desmascarar uma pessoa em cima do púlpito. Eu quase morri. Porque eu estava sentado no fundo de uma igreja assistindo um culto. Vou te dar um testemunho aqui. É forte isso aí, irmão. Vou te dar um testemunho aqui. Uma igreja muito forte, cheia de profetas, cheia de homem e tal. E eu sentado lá atrás. Eu vou voltar um pouco mais. Eu estava na minha casa, tipo meio-dia. Eu era lá da Assembleia de Deus ainda, lá de trás. Era, né, um cooperador na igreja. E o Espírito Santo falou comigo assim, ó, toma banho. Que até às 3 horas você tem que estar lá naquela igreja. Me deu o nome e endereço. E eu falei, Jesus amado, mas ele falou, corre, porque você não pode se atrasar. E eu então corri, tomei banho, saí. Eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Eu não tinha dinheiro. E eu fui a pé. Uns 7 quilômetros mais ou menos. E o Senhor ia falando para mim no caminho, apressa que você vai se atrasar. Apressa que você vai se atrasar. E eu, rapidinho, fui. Lá numa igreja Assembleia de Deus da Madureira. Cheguei lá, ia pomada no nariz. Cheguei lá, culto lotado de gente, lotado de gente. Uma igreja muito penteca, os caras profecia e pulo e grito e glória e fogo e aquele troço e tal. E passou o culto e eu lá atrás, quietinho. De repente, a missionária da igreja, né? Eu não vou falar o nome, porque, né? Não tenho por que ficar ofendendo ninguém. A missionária da igreja levantou, muito conhecido em Curitiba, a igreja, muito conhecido. Levantou e disse, agora nós vamos recolher a oferta, acabou o culto. Eu falei, acho que não vai dar nada, né? Quando ela começou a falar, veio um anjo de Deus. Eu estava no banco onde eu estava no fundo, estava sozinho, não tinha ninguém. Eu sentei no fundo do banco. Eu vi um anjo enorme entrar pela porta da igreja, ele veio e sentou do meu lado no banco. E começou a esquentar o meu corpo, esquentar, eu sou polaco, né? Começou a ficar vermelho, a gente esquenta, fica vermelho igual um peru, né? Eu comecei a ficar vermelho, começou a me dar um calor, aquele evangelista é um cargo antes de ser pastor na igreja, né?
Pentecostal, você sabe, é presbítero, evangelista, pastor, né? Um de ser pastor. O evangelista, irmão fulano de tal, vai vir aqui e vai recolher a oferta. Quando o cara pegou no microfone, o Espírito Santo falou, me deu uma visão. E eu vi uma encruzilhada, uma encruzilhada, e ele parado no meio, para lá e para cá. E eu disse, Senhor, o que é isso? Ele disse, Deus falou para mim assim, ele está em dúvida com qual mulher ele vai ficar. Escute assim. Eu falei, Jesus, mas ele é pastor da igreja, Jesus. O cara é profetão, estava entregando manto para todo mundo aí agora. O Senhor falou para mim assim, ó, levante, vá lá na frente, aponte com o dedo na cara dele e diga, assim diz o Senhor, desce ou eu vou matar você em cima, adúltero. Irmão, você quer ser profeta, irmão? Você tem que ter, irmão, para ser profeta, você tem que ser muito macho para fazer o que aquela irmã fez. Para ir lá na igreja falar aquilo para Flor de Lis, mas tem que ser muito macho, irmão, para fazer um negócio desse. Você não tem noção. Você não tem noção, irmão. Minhas pernas tremiam. Eu suava frio, irmão. Eu falei, Jesus, eu não vou fazer isso. Como é que eu vou lá falar pro pastor? O cara é pastor, todo mundo idolatra o cara aqui, vou fazer. O anjo estendeu a mão assim, me deu um abraço. E o Senhor falou assim, ó, se você não levantar e for lá, você vai morrer aqui no banco agora. E o anjo me abraçou, começou a me apertar, começou a faltar minha respiração assim, e eu não conseguia respirar, irmão. E foi trancando. Eu falei, tá bom, Jesus, eu vou. O anjo me soltou. Respirei assim. Mais uma vez eu vou dizer, você acredita se você quiser, se você não quiser, você não acredita. Então, tudo bem, a gente continua amigo. E o Senhor disse, levanta agora. Quando ele falou levanta agora, parece que alguém chutou minha bunda assim, que eu pulei do banco assim, ó. Caí no chão assim, bati com os pés no chão assim, pá! E o cara tava lá em cima. Irmãos, eu vou ler um texto agora! E eu levantei lá no fundo da igreja, uma igreja grande, lotada, gente. Lotada. E Deus me tomou no manto assim, eu saí marchando, batendo o pé no chão assim, ó, pô, igual soldado marchando assim, pá, daí todo mundo parou, né? Porque lá todo mundo é temente a Deus, né? Cheguei debaixo do púlpito, apontei para ele e disse, homem, desce, diz o Senhor. Porque o anjo de Deus vai fulminar você aí por causa do teu pecado. Desce e se arrepende agora, diz o Senhor, irmão. Sangue de Jesus tem poder, você não tem noção. Você acha que ser profeta é fácil? É isso que você acha. E eu vou dizer para você uma coisa, o cara pulou lá de cima. Escute o que eu vou te falar. Você veja o que é, o cara pode ser vagabundo, mas ele tem que ter medo de Deus. Temor. Entendeu? Ele pulou lá de cima, assim, ó. Pulou, caiu de joelho no chão, assim, com a cara no pó. E dizia, Deus me perdoa, não me mata. Deus, você não tem noção. Pensa o rebu que deu o negócio, irmão. Pensa o rebu. Chorava no chão. O negão se quebrantou ali, chorava, porque sabe que tá no pecado, irmão. Mas acha que ninguém tá vendo. Entendeu? Quem tem temor, o cara pode até ser vagabundo, ser adúltero, mas se o cara tem temor e se Deus pegar ele, irmão, o cara desce. Quem conhece Jesus, se arrepende na hora. Ele pulou lá de cima, irmão, caiu no chão, todo mundo se assustou. E ele gritava, Deus, me perdoa, Senhor, porque eu sou um pecador, eu sou um lixo, me perdoa, me desculpa, Jesus, eu ter subido no púlpito se eu estou em pecado. Sim, irmão. E ficou todo mundo assustado porque o cara era o profetão da igreja. Irmão. Esses dias ainda, eu estava aqui na minha cidade, eu vi ele passando de carro. Eu lembro dele como se fosse hoje, né? Tá mais gordinho, ele era bem magrinho, né? Alto, agora tá mais gordinho. Eu veio pregar numa igreja que, graças a Deus, não se desviou, de certo se consertou, né? Eu não sei. Entendeu? Agora, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Ele apontar para mim e falar, sai daí, seu mentiroso, você é vagabundo, eu não fiz nada. Ele está blasfemando contra o Espírito Santo, perdeu a salvação. Então, quem conhece a palavra, sabe quando é Deus que está falando, porque você sabe o que você está fazendo. Entendeu? Porque você... Então, eu estou contando isso para você entender o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Não é de qualquer jeito você blasfemou. Não é de qualquer jeito. Entendeu? Então, uma situação que Deus colocou, agora você se arrepende do teu pecado, porque você sabe que é errado. Você sabe o que você está fazendo.
Entendeu? Agora, muitas vezes é muito mais fácil para alguns pastores, por exemplo. Isso acontece muito eu não estou falando mal da Assembleia de Deus, tá? Isso acontece em qualquer igreja, mas aqui, como eu vim da Assembleia de Deus, eu tenho que contar meus testemunhos de lá, né? Não posso falar de outro lugar. Então, eu não estou falando mal da igreja. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Né? Muito na Assembleia de Deus. Porque Deus levanta o profeta e o cara é um baita de um carnudão, entendeu? E disciplina o profeta e põe o cara no banco e diz que é o diabo, que não é Deus. Inferno, irmão. Vai pro inferno. Entendeu? Vai pro inferno, sem sombra de dúvida. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Estou te ensinando o que é. Muita gente não entende, né? Já vou limpar, Jonathan. Muita gente não entende, tá? Então, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá bom? Então, quero que vocês entendam, né, exatamente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá bom? Então, é com conhecimento de causa. Entendeu? É com conhecimento de causa, né? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao homem ou ao diabo a obra de Deus. Beijo para Uberlândia. Deus abençoe vocês. Todo mundo entendeu, né? Todo mundo entendeu. Então, se você fez alguma coisa, mas sem conhecimento de causa, agora se faz com conhecimento de causa. Por isso que quando os caras olharam para Jesus e disseram assim, não, você está tirando o diabo pelo maioral dos demônios. Então ele está atribuindo a Jesus, ao Espírito Santo que estava em Jesus, a obra do diabo, dizendo que é o diabo. E Jesus diz assim, ó, você pecou contra mim, você vai ser perdoado se você se arrepender. Agora, quando você falar isso do Espírito Santo, não vai ter perdão. Entendeu? Então, te contei um testemunho para poder explanar para você o texto e você poder entender perfeitamente, tá? Vamos mais para frente, então. Capítulo 2, verso 1 diz assim, ó, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, a ponto e vírgula. E, vírgula de novo. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Muita gente, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar. O apóstolo Paulo repreende-nos, eu e você. Por quê? Porque nós aprendemos a conhecer esse verso de número 1 e nós sabemos que Jesus perdoa o nosso pecado. Então, sabedor de que Jesus vai perdoar o teu pecado, você sai e vai pecar. E aí você pode se dar muito mal. Entendeu? Aí você pode se dar muito mal. Porque você está confiando. A Bíblia diz que você está tentando o Senhor teu Deus. É igual Jesus falou para o diabo. O diabo falou assim, pula daí, porque está escrito, aos teus anjos darei ordem a teu respeito. O Senhor diz, não tentará o Senhor teu Deus. Entendeu? Então muita gente se utiliza desse texto onde está escrito, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, tá? Então Jesus morreu pelo pecado de todos. Todos. Não é só o dos salvos, como o calvinismo prega. Não, ele morreu por todos. Porque todos têm a chance e a possibilidade de vir para Jesus e receber, então, em Cristo o perdão. Todos podem. Tudo. Amém? É o que a Bíblia fala de maneira muito clara. Tá? O verso 3 diz assim, ó, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Como é que eu e você conhecemos a Cristo? Quando nós guardamos os seus mandamentos. Ô, Inícia, um beijo para quem está no México. Que legal. Tem mais gente aí, Inícia Loureiro, que está com você aí no México que assiste a gente. Um beijo no teu coração, toda a família. Deus abençoe vocês. Amém? Então, ó, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Entendeu? Então, como é que você mostra que você conhece a Deus? Guardando os seus mandamentos. Se você não guarda os mandamentos de Deus, como é que você diz que você serve a Deus se você não guarda os seus mandamentos? Ok? Pará, paraenses, Xinguara, Pará. Solange, que legal, Deus abençoe vocês, tá? Tá bom, gente? Vamos mais para frente? 4. Aquele que diz, eu conheço-o
e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, se você vai numa igreja onde o pastor fala de Jesus, mas ele não vive Jesus, a Bíblia diz que ele é mentiroso e nele não está a verdade. Olha como esse texto é forte. Você vai numa igreja e o pastor tem amante. Ele não conhece Jesus. Você vai numa igreja e o cara mente. Não conhece Jesus. Você vai numa igreja e o cara prega a palavra para você diferente do que está escrito. Não conhece Jesus. São 2 mandamentos, Elizabeth Loneman. 2 mandamentos. Amará o teu próximo como a ti mesmo e amará a Deus acima de todas as outras coisas. Nós só temos 2 mandamentos no Novo Testamento. Não tem mais. Os 10 mandamentos se aplicam a esses 2. Entendeu? Todos estão debaixo desses 2. Amará o Senhor teu Deus de toda a força, todo o coração, todo entendimento, né? Amando o teu próximo como a ti mesmo. É só isso. Não tem mais nada disso. Tá? Então veja o que está falando. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, por exemplo, né? Aquele que diz que conhece a Deus. Pode abrir ali, solta eles. Aquele que conhece, o Romeu está do lado de lá da porta, eles estão fungando aqui que querem sair já os dois, né? E já fora. Então aquele que diz que conhece é Cristo, mas anda dando cheque sem fundo, agora nem tem cheque mais, né? Um cheque elástico, um cheque boi, né? Você conhece o cheque boi? Quando o cara pega o cheque, ele olha e fala, né? Um monte de pastor, missionário, missionária, aí presbítero, diáconos das igrejas, metendo chiquito em todo mundo, né, irmão? Clonando, TV gato, essas coisas que rouba. Eu fui pro Paraguai, o cara falou, tem uma TV gato aqui nova, você liga na internet. Eu falei, eu não uso isso. Eu vou por quê? Eu falei, porque eu sou crente. Ele falou, mas crente não usa isso? Eu falei, não, isso é furto de sinal de televisão. É crime previsto no Código Penal, portanto, é pecado. O vendedor ficou me olhando assim, sério? Eu falei, sério. Eu não uso isso. Se eu tenho dinheiro, eu pago uma TV a cabo, se eu não tenho, eu não uso. Então, como é que você prega o evangelho, você diz que você é crente se você não vive os mandamentos de Deus? A Bíblia diz, não roubará. Não roubará. Aí vai acontecer com você a maldição do gato, né? Igual aconteceu na Copa do Mundo, né? Que o cara pegou o gato e jogou, né? Foi amaldiçoado. Não é? Ai, pastor, mas eu faço isso. Então, abandona isso aí, irmão. Você está aprendendo, você não sabia? Abandona. Almeida corrigida e revisada, tá? Melhor que tem, não tem nenhuma outra melhor. Pode ser até uma simples. Almeida corrigida e revisada é a melhor que tem. Ok? Você não sabia? Você não sabia, agora você sabe. Vai vender teu carro, aí tá com a quilometragem muito alta, vai lá no cara, põe na máquina e fala, baixa a quilometragem. Isso é coisa do diabo. Você está enganando as pessoas. Você não pode ser crente, você não pode mentir. Você não pode mentir. Entendeu? Não pode. Tá? Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Então, se você guarda a palavra de Deus, o amor de Deus está na sua vida. Se você guarda a palavra de Deus, o amor de Deus está na sua vida aperfeiçoado, a Bíblia diz. Por que tem muita gente que Deus não usa? Porque o cara não guarda a palavra de Deus. Entendeu? Não guarda. Não cumpre a palavra de Deus. Não cumpre o mandamento. Como é que Deus vai usar ele? Simples, irmão. Você entendeu? Então a gente precisa fica muito claro no nosso coração. Se você não guarda a palavra de Deus, irmão, como é que vai ser? Como é que você vai dar prejuízo para os outros? Como é que você vai fazer as coisas? Algum tempo atrás, a igreja tinha comprado um carro para o pastor Fabiano. Algum tempo atrás. E agora a gente trocou o carro dele. E aí o carrinho dele, que está mais velhinho, a gente vendeu para uma outra pessoa. Esse carrinho que era do pastor Fabiano. Vou te dar um exemplo. Para uma outra pessoa. E o carro deu problema. Passou 20, 30 dias, começou a esquentar, o irmão veio conversar comigo, pô, pastor, eu comprei o carro, agora começou a esquentar, eu acho que não está muito bom. Eu falei, leva lá na oficina tal,
e manda o cara arrumar que a gente vai pagar. Ele levou lá, o cara trocou a mangueira, trocou a bomba de água, trocou uma série de coisas, limpou o radiador, fez uma série de coisas, trocou correia dentada que não tinha trocado, deu 1.300 e poucos reais. A gente pagou, entregou o carro pro cara, perfeitinho. Ele usou mais um pouquinho e falou, puxa, continuou esquentando. Aí eu falei para ele, não, então pode ser que tenha dado problema na junta do cabeçote, volta no mecânico. Ele voltou no mecânico, mandei o cara abrir o cabeçote, o cara abriu, planou o cabeçote, trocou a junta, foi mais R$1.800, 2.000 e quase 3.000. Eu fui lá e paguei e dei o carro perfeito pro cara. Eu vendi o carro perfeito, tem que ser perfeito. Como é que eu vou dar o golpe no cara e dizer, se vira, porque eu vendi para ele bem abaixo do preço, né? Para abençoar ele também. O carro valia 15, achou 16, eu não sei, a gente vendeu por 10 para ele, né? Uma pessoa que é que veio na nossa igreja e tal, uma outra pessoa bem querida. Abençoamos ele. Entendeu? Não, Aline, não é pecado trabalhar no sábado. O pecado é você não trabalhar no sábado. Isso é um pecado, né? É uma sacanagem. Você ir no sábado, eu vejo um troço que eu fico estressado, aí para Santa Catarina, você vai no sábado, tá tudo fechado. Você... Entendeu? Não é pecado trabalhar no sábado. O crente não guarda o sábado, é só o adventista que guarda, tá? Ou o judeu, né? Nós não somos nenhum e nem outro, tá? Então você não pode dar prejuízo para as pessoas. Você não pode causar prejuízo para as pessoas. Se uma coisa não tá boa, não venda. Dê. Falou, olha, isso aqui não tá muito bom, eu vou te dar. Aí se der problema, o problema é seu. Entendeu? Então vamos continuar. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Se você diz que você é de Jesus, você deve andar como Jesus andou. Tá? 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez, o 8. Vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Sabe aqueles caras que vêm aqui e ficam aborrecendo todo mundo? Sabe, irmão? Sabe, irmão? Irmã, de qualquer maneira você está furtando o sinal. O sinal não está na internet, o sinal tem que ser pago. O aparelho que você usa é para quebrar a trava da internet para você usar o sinal de graça. Mas está ligado na internet, se qualquer coisa que tiver na internet você pode usar. Mas o que não está, se você usar um subterfúgio para quebrar qualquer tipo de dispositivo de segurança, é crime. E aí é pecado também, tá? Então veja bem, se você diz que está em Cristo, mas aborrece o seu irmão, isso aqui vai pegar muita gente, né? Pega muita gente isso aqui. Veja que a Bíblia está usando o verbo aborrecer. Tá? Aborrecer. Entendeu? Aborrecer. Existem outros sinônimos. Tá bom? Aborrecer. Tá? Mas a gente pode utilizar o verbo também não gostar. Tratar mal. Detestar. Odiar. Não pode. Tá? É a Almeida corrigida e revisada. A Bíblia que o pastor usa é essa aqui, ó. Plenitude. Tá? A Bíblia de estudo. Na minha opinião, eu já tive todas, já li todas, já estudei todas. Essa aqui é a melhor que eu achei até hoje. Tá? Plenitude. Tá bom? Essa aí é boa pra caramba. Almeida corrigida e revisada é a melhor que tem. Se você quiser uma de estudo, né? Essa é a melhor. Tá? Então, odiar, não gostar, tratar mal o irmão que você conhece, como é que você vai dizer que você ama a Deus que você não vê e não conhece? Eu não gosto, Emanuela King James, eu não gosto. Começa pelo nome dela, né? Rei Tiago, né? O meu rei é Cristo. Então, eu não gosto, tá? Ok, gente? Tá? Então, vamos mais pra frente um pouquinho aí, ó. Irmãos, não vos escrevo 7, eu já li 8, agora vamos lá. Outra vez vos escrevo um mandamento novo que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz vos alumia. Por que vão passando as trevas? Porque a nossa ignorância vai passando, porque nós vamos aprendendo a palavra de Deus.
Entendeu? A nossa ignorância vai passando. A Thompson tem um monte, Irene. A tradução dela é boa, porém ela tem um monte de versículo cortado no meio, que não é traduzido inteiro. Então eu também não gosto. A temática é boa, mas o texto não é. Então, nós precisamos entender que as trevas vão passando e a luz vai vindo. O que é a luz? A luz é o conhecimento. E à medida que você vai conhecendo, você vai entendendo as coisas erradas que você faz. Você vai entendendo. Isso é igual quando você compra um carro a primeira vez que você está aprendendo a dirigir. Aí você entende que quando você está em terceira, você não pode colocar a primeira, segurar e colocar a primeira direto, que você vai travar o carro, você pode dar um problema. Você tem que primeiro colocar a segunda, depois a primeira. Mas você só vai entender isso à medida que você vai aprendendo. Então, a nossa vida com Jesus Cristo é a mesma coisa. A gente começou com Jesus e a gente fazia muitas coisas que achava que era certo, mas era errada. Não, Henrique, não conheço. Mas era errada. Então, o que acontece? À medida que a gente vai andando, a gente vai percebendo as coisas erradas e vai mudando. Entendeu? Ninguém muda do dia para a noite, irmão. Então não fique triste se de repente você ainda está fazendo algumas coisas, às vezes você se pega fazendo algumas coisas erradas. Mas isso já é o Espírito Santo mostrando para você que você está fazendo aquelas coisas erradas. Você entende? Então, quando você percebe que está fazendo errado, o que você faz? Você muda e começa a fazer certo. É simples. Vai entendendo. Isso aí, Rosana Matos Kelly. Você vai entendendo, você vai vindo discernimento, então você vai saindo das trevas e você vai vindo para a luz do conhecimento. Pode sim, Kátia Godoy. Pode montar árvore de Natal. Só presépio não, mas a árvore pode. Entendeu? Simples, gente. Vamos mais para frente aqui, ó. Vamos pro 10. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então nós precisamos amar. Se você não consegue amar, a Bíblia diz que você pode suportar, mas você não pode tratar mal. Entendeu? Você não pode odiar. Tá? A luz mostra bem isso, pastor Vanderlei está falando, né? A luz mostra as impurezas, né? Na verdade, se você for tomar um copo de água no escuro, você não vê o que tem dentro, né? Mas se você pegar um copo de água no sol e olhar, você vai ver se tem alguma impureza. Quem é que faz isso? A luz. Então a luz para nós crentes é o Espírito Santo. E a luz vai clareando os teus olhos e você vai percebendo. Diva, é melhor que você compre uma Almeida corrigida e revisada. Se você puder, vai ser melhor do que a Ave Maria. A Ave Maria ela tem uma tradução boa, mas ela tem alguns livros a mais, aí pode confundir você. Então compra uma Bíblia, uma Bíblia comum, que não seja católica, que vai ser legal. Mas a Ave Maria, ela é a tradução Almeida corrigida e revisada. Se você não for nos livros apócrifos, tá tudo bem também, não tem problema. Tá legal? Vamos mais para frente então? 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Quem está lendo isso aqui? Porque o presépio tem figuras humanas, Nívia Soares, e a Bíblia diz que a gente não deve fazer imagens de pessoas, bichos, né? Não deve fazer imagens e ter eles como nível de adoração, e o presépio é. Mesmo sendo uma representação do Natal. Então você pode ter a árvorezinha de Natal, mas o presépio com as figurinhas humanas, daí é pecado. Não pode, tá? Por isso, tá bom? A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 1, é o primeiro mandamento: não farás para ti imagem de escultura, a semelhança de homens, animais que vivem sobre a terra, debaixo da terra ou que voam. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então é pecado, não pode, tá? Por isso, você pastor, mas eu gosto, eu quero. Tá bom, pode fazer, mas é pecado. Mas eu não vou. Não pode, é pecado. Tá? Não pode. Então você não deve ter imagens na tua casa. Não é bom, tá? Não é bom. Nem da Umbanda, nem da Quimbanda, nem de santos, nem ninguém. Santo é só Jesus. Tá? Porta-retrato você pode sim. Eu tenho um monte de foto lá no meu quarto lá da Manuela, da Shirley, espanta as moscas, é bom, beleza, não tem problema, minha, aí fica espantando besouro, mosquito, espanta tudo aí, tá? Beleza, irmão? O presépio, irmão, ele é baseado em figuras humanas, entendeu? Ele tem a figura
humana de Jesus, a figura humana do pai de Jesus, a figura humana da mãe de Jesus. E a Bíblia diz que nós não devemos ter imagem nenhuma. Entendeu? Nenhuma. A Bíblia fala isso. Não devemos. Tá? Não devemos ter imagem nenhuma. Não pode, Deolindo, odiar o molusco também. Nós não podemos odiar ele. Né? Nós temos que ter misericórdia como Jesus teve misericórdia. Quem é o juiz não somos nós. Quem vai julgar ele é Deus. Não somos nós. Tá? Então não é bom que você tenha. Porque como é que você sabe que a imagem que você tem é de Jesus? É uma pergunta só que eu vou fazer. Não, bichinho pode, Patrícia, não tem problema. Desde que você não idolatre ele, né? Você não coloque ele numa cristaleira acenda uma vela na frente, aí não é idolatria. Você pode ter. Você pode ter coisa de bichinho, de coisinha, não tem problema. Desde que não seja para idolatria. Eu vou dar um exemplo para vocês, quero que você preste atenção. Tem um elefante que você compra em loja de decoração. Mas esse elefante, ele é produzido para ser adorado. Na Índia ele é um deus. Entendeu? Então é uma coisa complicada. Você pode usar a cruz? Pode, desde que não tenha imagem de um homem nela. Porque quando você usa uma cruz com a imagem de Jesus, você está dizendo que Jesus está pregado na cruz. Oi, Alexandrão, tudo bom, meu querido? Deus abençoe. Você está afirmando que Jesus está pregado na cruz. E o nosso Jesus não está morto, ele está vivo. Então você pode usar o símbolo da cruz sem Jesus. Você pode. Não vejo pecado nisso. Entendeu? Mas com a pessoa ali pregada na cruz, Jesus não está pregado na cruz, por que você está com ele ali? Entendeu? Guirlanda também pode, Michele, não tem problema, não vejo problema nenhum nisso aí. Tá? Tem que cuidar com a idolatria. Tá? O Buda também não pode Buda. Você vai lá, coça a pancinha dele, né? Põe uma moedinha. Quem tem um budinho aí? Nenhuma, Eli Nakamura, nenhuma imagem de ninguém você pode ter. Tá? Eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe aquela foto de Jesus que a gente tinha em casa, que tinha um coração no meio? Quem lembra dessa foto de Jesus? Hein? Quem que lembra aí dessa foto de Jesus que tinha um coração que a gente ligava na tomada e ele acendia o coração de noite, se acordava de noite, estava com aquele coração vermelho aceso. Quem lembra disso? Quem é antigão igual o pastor? Lembra? Quem que lembra? Lembra? Então, eu pergunto para você, quem é que disse para você que aquela foto é de Jesus? Eu vou perguntar para você, quem é que disse para você que aquela foto é de Jesus? Quem que disse para você que aquela foto é de Jesus? É uma pergunta. Quem é que falou que aquela foto falou para você que é a foto daquele italiano de cabelo loiro, de cabelo comprido, com aquele narigão, com aquele olho verde, é Jesus? Quem que falou isso para você? Você foi enganado a tua vida inteira, irmão. Você foi enganado a tua vida inteira. Você sabe quem pintou aquela imagem? Quem sabe quem pintou aquela imagem? E em que ano? Quem é que sabe? Quem pintou aquela imagem? Quem sabe, irmão? Você foi enganado a vida inteira, irmão. Tua vida inteira você foi enganado achando que aquele cara era Jesus e não era. Entendeu? É verdade, não é zoeira. O pastor está falando sério agora. Você foi a vida inteira. Foi um pintor italiano que criou aquela imagem, Da Vinci, irmão. É 1700 que o Da Vinci viveu, né? Eu acho que é isso, né? 1700, eu acho, né? Que o Da Vinci, ele disse que teve uma ideia e pintou um rosto. Mas aquele rosto era o rosto do primo do Da Vinci. Você sabia disso? E você tem uma foto do primo do Da Vinci da tua casa e acha que é Jesus. Mas não é. Aquele cara não é Jesus. Jesus era negão. Você sabia que Jesus era negão? Você sabia que Jesus era negão? Quem sabia que Jesus era negão? Quem sabia que Jesus era negão? E Jesus tinha o cabelo pichaco? Quem sabia? Irmão. E Jesus tinha o olho amendoado. Jesus nunca teve olho verde, irmão. Quem tem olho verde é italiano, alemão, polaco. E Jesus era judeu, irmão. Da tribo de Levi. E sabe qual era a principal característica do judeu da tribo de Levi naquele tempo?
Ele era negão, que eu falo, é uma pessoa que tem a pele clara, porém é que vive no sol. Ele tem aquela pele escura de nordestino. Sabe a pele de nordestino que vive no Nordeste, assim? Sabe? A pele escura daquele cara. O pastor fala negão, mas é com carinho, você sabe, né? O pastor não tá de maneira nenhuma querendo ter algum atributo racista. Não, de maneira nenhuma. Negão porque é um jeito que o pastor tem de falar e carinhoso, tá? Por favor, não se ofenda, não é nenhum tipo de ofensa, tá? Eu não gosto de, moreninho, não. Negão, né? Negão. Jesus era negão, né? Queimado do sol, negão. O olho dele era amendoado, porque a característica da tribo de Levi era o olho amendoado. Escute o que eu estou falando para você. Que é mais para escuro, assim, quase um escuro, um castanho bem escuro, assim, o olho de Jesus. E o cabelo de Jesus era baixo, não era liso, ele era meio encaracolado, da tribo dele, tá? Preto, da tribo dele, cabelo preto. O cabelo de Jesus era curto, porque o apóstolo Paulo fala que o homem ter cabelo comprido era vergonhoso. O costume judeu, irmão. Só tinha cabelo comprido o nazireu, só. Mas ninguém tinha. Todo mundo tinha cabelo curto, tá? O cabelo baixo, cabelo curto. E barba, tá? Então, a característica física de Jesus. Se você olha Isaías 53, ele diz assim: e nenhuma beleza existia nele, não existia formosura. Não existia formosura. Jesus não tinha uma característica, ele não era bonito, um homem bonito, lourão, cabelo castanho, olho verde. Isso é os caras que pintaram depois, irmão. Não existe. Entendeu? Essa era a característica física de Jesus. Tá? Entendeu? Então eu só tô te ensinando. Se você quer reter, você retém. Se você não quer, você não retém. É um problema seu. Se você quiser ficar com uma foto na tua casa de um cara que você nem sabe quem que é. Irmã Rosimeire, Nardo, vou repetir para você. O apóstolo Paulo disse: ao homem é vergonhoso ter o cabelo comprido. Então ninguém tinha. Tá? Ninguém tinha cabelo comprido. Tá, ok? Eu só tô te explicando a Bíblia. Eu não tô falando pra você o que eu acho. Eu não acho nada por mim. Você pode ter o cabelo do jeito que você quiser, não é problema meu. Se a tua mulher gosta, né, que você tenha cabelo comprido, tenha. Eu vou falar o que pra você? Né? Se você vai ficar mais bonitinho, né? Eu não tô falando que é pecado ter cabelo comprido, pelo amor de Jesus. Eu tô falando que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que ao homem ter cabelo comprido era vergonhoso. Entendeu? Só isso, mais nada. Tá? Mais nada. Eu não tô dizendo que é pecado, nada disso. Só tô te ensinando o que a Bíblia diz. Tá? Jesus não era de Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré. Ok? Quando ele era criancinha, bebezinho, de colo ainda, a mãe dele fugiu e eles foram para Nazaré. Ok? Jesus não nasceu lá. Tá? Jesus não nasceu lá. Tá bom? É porque da tribo de Judá. A gente vai falar de descendência do pai, descendência da mãe. Esse é um estudo complicado, entendeu? Né? Complicado. Quando você aprender a estudar a Bíblia, você vai entender, né, que Levi de onde veio, tá bom? E quem foi, qual é a tribo. Eu não vou entrar nisso agora, tá? Porque senão vai demorar e nós vamos sair, sim, Maurício Leal, da tribo de Judá, com certeza, tá? Quando houve a divisão das tribos, né? É uma história complicada que a gente tem que ir lá para Davi, lá atrás de volta, né? E a gente precisa ir lá no livro de Ruth, aí você precisa ver lá da onde veio do Boaz, a descendência. Você tem que estudar a Bíblia, entendeu? Não é só ler e dizer, o leão da tribo de Judá, mas você tem que ir lá na descendência, né? E você lá atrás, você vai encontrar Boaz, você vai ver Davi, Betseba, né? Você vai lá atrás, você vai vendo as tribos, as misturas, de onde veio. Isso é uma coisa muito mais complicada do que dizer, mas tem que estudar, gente, entendeu? Lá atrás, tá? Um outro dia, quem sabe a gente faça um estudo desse. É um troço muito mais complicado do que você imagina. Tá bom? Isso é coisa de judeu antigo que estuda a Bíblia, que sabe o que está falando. Senão você vai longe aí. Tá?
Beleza? Então isso aí é outra conversa, aí a gente tem que ir mais para trás para você entender isso, aí é outra coisa, tá bom? Outro dia a gente estuda, quem sabe, e daí a gente fala mais para trás, tá bom? Vamos mais para frente? Aqui, ó. Mas aquele que aborrece, não aqui. Filhinhos, tal, 13. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. 15, presta atenção aqui para nós encerrar. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ouviu isso aqui? Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Tá? Ok? Se alguém ama o mundo, o amor de Deus, tá? O amor de Deus, escute isso aqui, não está nele. Você ouviu isso aqui? Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Ok? Vamos mais para frente. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Isso são coisas do mundo, tá? Do mundo. Vamos mais para frente, 17. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Beleza? Vamos orar? Fecha os seus olhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, a tua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Que o Senhor possa nos guardar e nos abençoar na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor possa nos ensinar a cada dia, para que a gente, ensinados teus, andemos e estejamos na tua presença em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, hoje, diante de Deus, eu quero fazer uma oração especial junto com todo o nosso povo. Nós estamos em 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mil pessoas, Senhor, aqui na nossa live. Junto com esses 22 irmãos que estão comigo agora, eu quero fazer uma oração diante de Deus, em nome de Jesus, pela vida do nosso presidente. Hoje é um dia especial, Senhor, e eu peço que o Senhor possa colocar a tua mão sobre a vida dele, que o Senhor possa abençoá-lo, guardá-lo, protegê-lo, que o Senhor venha colocar na sua boca as palavras certas, no seu coração o desejo certo, dando nas suas mãos a estratégia certa em tudo que acontece a partir de hoje diante de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe o nosso presidente, abençoa a sua vida, cobre ele com o teu sangue, livra ele, meu Deus, de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Acampa os seus anjos ao seu redor, Senhor, para guardá-lo e protegê-lo na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu peço que a tua mão, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a tua mão esteja sobre a vida do nosso presidente, que ele seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Beijo. 2 horas, estamos aqui, vamos falar de política, tem bastante coisa hoje aí. Vem aí que depois a gente se fala, tá? Tchau, gente. Deus